e essa avaliação do nosso comportamento é, assim, altamente benéfica para o nosso crescimento. Boa noite! Boa noite, obrigada Rosa! por estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Perfeito. Eu estou no fone e aqui está muito calor. Só para saber se o fone está funcionando. Está funcionando. Legal. Eu estava falando aqui que, assim, essa análise do teu trabalho, o quanto é importante, né, para a gente, em qualquer projeto, em qualquer área da nossa vida, né, porque às vezes a gente faz muito projeto assim, vou fazer a faculdade tal, vou trabalhar assim, vou trabalhar assado. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Juliana. Boa noite, pessoal. Boa noite. E a gente não se conhece, né? Falta a gente se conhecer para a gente poder, né, projetar aquilo que é a realidade, que o nosso autoconhecimento se está alinhado com os nossos projetos, né? Aqui, ó, o Juan. Prazer, Juan. Boa noite. Tá com a gente, Juan. Tá com a gente. Vamos marcar para encontrar. Já tá, menina que recebi na UFRJ que está com você e seu marido. Olha, as lives servem para isso também, para marcar encontro. Live serve para tudo, né, gente? É isso aí. Mas, Rosa, fica à vontade para você falar um pouquinho de você, do teu trabalho, e a gente vai conversando aqui. Quem está aqui na live ao vivo, quem vai assistir. Oi, Raíssa! Tudo bem, linda? Quem vai assistir no gravado, pode mandando aqui as suas perguntas, que a Rosa aqui a gente vai fazer um bate-papo aqui. Agora o espaço é teu, Rosa, fica à vontade. Perfeito, muito obrigado. Eu inicio essa fala agradecendo muito a vocês, né, esse convite de levar um pouco do conhecimento, levar um pouco nessa ferramenta que é tão importante, como você falou, né, Gil? E que ela vem aí ganhando espaço, ganhando notoriedade, porque é uma ferramenta muito utilizada muito no meio empresarial, né, corporativo. Individualmente, é uma possibilidade de avançar, de se autoconhecer, de se desenvolver, mas que estava aí meio perdida e a gente vem, né, como analista comportamental, muitos agora vem vindo aí para trabalhar realmente essa parte individual. Então, agradecer também o trabalho de vocês, né, esse trabalho incrível de trazer empreendedores, linkar, né, quem compra e quem vende. Então, isso um negócio, faz com que o nosso negócio avance, né, e vocês são pessoas incríveis, comunicativas, que a gente vê que faz o que gosta, né, fazem por amor e não pelo retorno financeiro em si, né, isso é fantástico, dá para ver no sorriso, dá para ver realmente na entrega de vocês. Então, é um prazer estar aqui, é uma honra poder participar dessa live com duas pessoas tão queridas. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, que estão participando a gente, e as que, porventura, forem ver a live gravada, que não puderam estar aqui conosco, né? Então, vou lá. Eu sou Rosa Barbosa, né? E estou como analista comportamental nessa ferramenta maravilhosa que é o DISC, também como coach de vida e vindo aí com todos esses processos de desenvolvimento humano, no qual eu sou apaixonada, né? Sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, apaixonada por pessoas, apaixonada por falar e apaixonada pela vida. Então, cada hora eu vou estudando alguma coisa diferente para sempre poder agregar, transformar, despertar, né, as pessoas que estão aí procurando esse trabalho, né? E como você falou, Gi, o DISC é realmente uma ferramenta, né, muito utilizada, como eu falei, há muitos anos, no meio corporativo, e ela é uma ferramenta que possibilita conhecer as habilidades comportamentais, né? Dentro dessa teoria, o seu idealizador, que é o pai da Mulher Maravilha, né? Ele era um estudioso, psicólogo, e ele entendeu que nós temos 4 tipos de perfis comportamental, e dentro desses perfis existem pontos fortes, que a gente chama de habilidades, e pontos de melhoria, né? Então, a partir do momento que a gente conhece esse nosso perfil comportamental, e não é um perfil apenas, né? Porque geralmente a gente tem quem conhece perfil comportamental consegue logo identificar no outro. Por exemplo, aqui todo mundo é influente de alguma forma. O Cláudio, eu já fiz o dele.
Mas a Gi também não poderia deixar de ser, trabalha com essa parte também de comunicação, mas não é apenas um perfil, né? Nós temos os 4 perfis que, de alguma forma, em algum grau, estão influenciando esse nosso comportamento, né? E como você falou aí no início, serve para, de repente, né, para você ver sua carreira, para você ver se você está desenvolvendo as suas habilidades naturais. E aconteceu comigo isso. Eu fiz a minha primeira formação, eu tinha 22 anos, eu me formei em análise de sistemas. Quem conhece perfil comportamental sabe que não tem nada a ver comigo, né? Geralmente quem procura análise de sistemas são aquelas pessoas mais fechadas, mais lógicas, e me fizeram acreditar que eu era uma delas. E eu vesti essa fantasia e fui lá fazer análise de sistemas. Tenho o diploma guardadinho na minha gaveta e nunca utilizei, né? E isso acaba trazendo desmotivação na nossa vida, né? Porque quando a gente entende as nossas habilidades comportamentais, a gente sabe mais ou menos o que a gente veio fazer no mundo. Não que a gente não possa desenvolver profissões, carreiras, situações que a gente não tenha tanta habilidade. Tudo é possível. Mas quando a gente faz algo que a gente faz com naturalidade, a gente faz inconscientemente, vamos dizer assim. Então, não tem esforço, né? Muito pelo contrário, tem motivação. Então, assim, a análise comportamental diz que ela não traz apenas as nossas habilidades de melhoria. Ela mostra pra gente o que a gente tem aí para, de repente, se a gente for fazer, pode enfrentar realmente um burnout, pode enfrentar um esforço muito grande, né? Então, é uma ferramenta que não é a Rosa que analisa, né? Eu sou apenas uma analista que essa análise é feita através de um sistema, né, que traz para a gente um relatório de 23 páginas sobre várias informações do cliente, né, do indivíduo. E ali a gente consegue explorar todas essas informações para dar a melhor informação possível para ele tomada de decisão, né? Então é incrível, é maravilhoso. Eu realmente me apaixonei. Não é à toa que eu trabalho com DISC, né? Que foi a primeira ferramenta, foi a primeira coisa que eu entendi do desenvolvimento humano. Eu queria fazer o processo de coach antes, mas era um processo um pouquinho mais caro e me foi me apresentado esse processo, né? Essa formação, eu me apaixonei e aí eu iniciei essa minha carreira no desenvolvimento humano. Tem um ano apenas, né? Eu comecei esse ano a atender, então eu posso dizer que eu sou um bebezinho ainda nessa jornada de desenvolvimento, mas um bebezinho muito apaixonado pelo que faz. Eu acho que já é um grande começo, quando a gente tem aquela paixão, né? Quando a gente gosta do que você faz, todo esforço, às vezes você dormir mais tarde, acordar mais cedo, não é um peso, né? Você se sente mais motivado. Né? Exatamente. O Claudinho que diga, o Claudinho, às vezes, o Claudinho é o meu ponto de equilíbrio. Toda empresa, né, tem um mais acelerado e um que é equilibrado. O Cláudio é a parte equilibrada da empresa, né? Então, assim, é porque às vezes a gente precisa realmente ter essa visão, né? Dos nossos limites, das nossas aptidões, do que a gente pode fazer, do que não, para justamente preservar a nossa saúde mental, né? E aí a gente não chegar num burnout, não chegar numa crise de ansiedade. E isso tudo passa por se conhecer, né? A gente nos conhecer. Agora, me diz uma coisa, Rosa. Quando você se descobriu analista, porque você começou analista de sistemas, passou para analista de pessoas, né? Assim, como é que foi essa transição? Então, Gia, isso é papo para várias lives, né? Isso dá uma minissérie da Netflix. Mas eu fiz a primeira graduação em análise de sistemas, eu tive um relacionamento um pouquinho, né, abusivo, no meu primeiro casamento, e ele era uma pessoa muito dominante, né? Eu não conhecia nada de perfil comportamental, não conhecia nada disso, e por isso que eu fiz análise de sistemas, porque eu acreditava que eu era uma pessoa tímida, introspectiva, que me fizeram acreditar, e aí eu falei, pronto, perfeito, vou trabalhar com máquina. Ele também trabalhava nessa área e até foi uma coisa que depois, eu vislumbrei uma possibilidade de a gente abrir empresas, né? Eu sempre tive essa mentalidade de
de crescimento desde muito nova. Eu sempre digo que, quando eu era pequena, né, eu queria ser astronauta e trabalhar na NASA. Eu uso um termo, eu já falei nos meus eventos, formiga com tosse. Minha mãe diz que é ser formiga com tosse. Então, eu sempre fui formiga com tosse. Eu queria ser astronauta, trabalhar na NASA, então eu sempre pensei grande. E aí, eu fiz a formação, fiz a graduação, mas eu tinha 2 filhos pequenos, né, do primeiro casamento, eu não conseguia dividir, conciliar, ser mãe e ser profissional. Para mim, um peso muito grande ser mãe. E quando eu me vi na possibilidade de colocar meus filhos em creche para poder ter uma carreira de sucesso, isso me bateu muito forte no coração. Então, eu desisti da carreira e fui ser mãe em tempo integral, né? E aí, depois, quando meu filho fez 6 anos, a minha filha tinha 10, e aí eu voltei para o mercado de trabalho e fui trabalhar como relações públicas da Polícia Militar. E aí eu trabalhava como funcionária civil, fiquei 12 anos aí nessa jornada, e nesse meio tempo eu me separei, e aí quase entrei num processinho de depressão, que eu já tinha tido antigamente, então por isso que eu digo que é para várias lives. E aí eu falei, não vou me entregar, eu vou voltar a estudar. E fui fazer gestão de pessoas, né? Eu não tinha conhecido o Bruno ainda. E aí, óbvio, quando eu entendi que existia uma sessão, uma possibilidade de trabalhar com treinamento e desenvolvimento, isso brilhou meus olhos. Eu falei, pronto, é isso que eu quero ser. Porque eu entendi que você pegar um colaborador e, de repente, despertar nele... Nossa, o despertar estava sempre na minha mente, né? E aí eu pensei, poxa, despertar essa possibilidade, essa habilidade, e eu não conhecia disso. Isso me encantou. E aí eu engravidei do Felipe, logo assim que a gente começou a namorar, já era um projeto mesmo, mas eu ia terminar a faculdade primeiro, aí depois veio, aí pedi demissão, aí veio, né, o diagnóstico como autista, e eu não vi mais a ideia de trabalhar fora. Eu sempre para empreender. E fui para a papelaria personalizada, para estar com ele, né? E assim eu comecei a empreender sem saber nada. Eu só criei o nome, não entendia nem de papel. Comprei a impressora no último dia de trabalho, e aí comecei a empreender na papelaria personalizada. E assim eu fiquei 5 anos, quase 5 anos. E o Bruno, ele trabalhava na CLT como contador, na Barra, então era tudo eu, né? Ele saía 4, 5 da manhã, voltava 9 da noite, e era trabalho, era o Felipe, era terapia, era colégio. E aí eu fui ficando muito desgastada emocionalmente, claro. Não entendia nada, né, do que a gente sabe hoje. Não tinha tempo de pausa, não olhava para mim, não me cuidava. Eis que veio uma crise de ansiedade e eu pitei. Eu caí como se quem tira um fusível. E aí eu entrei nesse processo, né, de ter que me cuidar, parei tudo da papelaria personalizada e fui procurar coisas da mente. E aí foi que eu realmente me apaixonei e pensei até em voltar para a CLT, depois eu pensei, não, eu vou trabalhar para mim, eu vou empreender nessa área. E aí foi todo esse processo que tem vindo aí ao longo desde 2022 que eu comecei a estudar, a crise foi em 2021, mas assim, foi assim que eu vim para o desenvolvimento humano, eu estou resgatando todo esse processo de lidar com pessoas, de desenvolver, só que agora o que brilha em meus olhos é realmente despertar o indivíduo. Porque quando você trabalha com empresas, é um tipo de despertar, é um tipo de desenvolver. Você tem um limite ali, é tudo voltado para a carreira. E o que queima em mim, que arde meus olhos, é ver que eu posso pegar uma pessoa e levar ela para o extraordinário, do qual ela nunca pensou que pudesse estar, que foi o que aconteceu comigo. Então, por isso, assim, é realmente paixão, arde dentro de mim. E assim eu estou como profissional de desenvolvimento humano e daqui ninguém me tira. Não tem crise de ansiedade que me pare. Eu caio e volto. É isso. Você quer perguntar alguma coisa, Claudinho? Vou perguntar assim, boa noite, Rosa, muito bom estar falando contigo, né? A gente se encontrou em tantos né, eventos desse ano, foi muito bom cada evento. Falando em evento, né, eu vou tocar num ponto, né, sobre tipo mentalidade de sucesso, que hoje é quase que imperativo você estar em reuniões, em eventos, e você tem que estar falando com muita gente, né? Eu vou tocar nesse assunto, né? Para algumas pessoas é muito fácil, mas para outras, né,
a gente no evento a gente conversa, a pessoa não quer ir lá na frente dar um pitch de venda assim, nem que ela vai ganhar, vai vender ouro, né? Porque ela não tem, às vezes, essa debilidade, né? Então, tocando nesse assunto, quais são as ferramentas, né, que você utilizaria, assim, se uma pessoa quiser, olha, Rosa, eu tenho um plano de estar falando com pessoas lá na frente. Só que agora é quase que imperativo você estar em muitos eventos e falar com muitas pessoas, né? Então, dá umas dicas aí para essa pessoa, né? Para ela começar a entender quais são os mecanismos aí que você vai utilizar para estar ajudando ela nessa missão. Perfeito, Cláudio. Obrigada pela pergunta. Para começar a responder, sempre é bom, e eu sempre faço, a análise comportamental, né? Porque, como eu falei, existem 4 tipos de perfis. E um deles é um perfil muito reservado, é um perfil muito calado, geralmente é o lógico, geralmente é o que tem para trabalhar com análises. E aí, esse perfil tem já uma dificuldade natural de se comunicar. Não só de ir à frente de fazer pitch, de vendas e falar em público, mas da comunicação interpessoal mesmo, tá? Então, para quem empreende, às vezes a pessoa tem uma excelente expertise em seu produto, aquilo que ele faz. Mas essa parte da comunicação é um gap que a gente chama, né? É um ponto de melhoria. Então, entender o perfil comportamental, o quanto ele tem ali daquele perfil, que é a conformidade, é extremamente importante, né? E o quanto também tem do influente. O influente é o perfil que gosta de se comunicar, que gosta de estar em grupo, que gosta de falar, que gosta de abraçar. Então, isso também é extremamente importante a gente entender, né, quanto ele tem de perfil. Mas, independente disso, pode acontecer da pessoa ter lá as suas habilidades comportamentais da comunicação, tá? Ter um influente até razoável, porém não tem essa habilidade de se comunicar. E nem ele entendeu que ele tem essa habilidade, porque comunicação é treinável, né, gente? Então, a gente pode nascer com essa facilidade de se comunicar, de lidar com estranhos, de estar em grupos, mas falar em público é o segundo maior medo do indivíduo, do ser humano. O primeiro é a morte e o segundo é falar em público. E então, assim, é importante saber que a gente pode treinar, né? Isso é treinável, isso são processos, não se começa a falar em público de repente, né? Tem a questão da ansiedade, do medo do julgamento. Aí os terapeutas conseguem trabalhar melhor disso, porque muito provavelmente tenha dores emocionais ali, traumas, enfim. São situações inconscientes que quando você se expõe, quando você está ali no local de fala, você fica com medo de sentir, de passar por situações que talvez você tenha passado em algum momento na sua vida e que te trouxe um sentimento negativo, né? Então, treino, né? Elisete fala muito sobre isso, né? Sobre o pitch de treino. Então, é extremamente importante também treinar, né? Porque já tem ansiedade, a pessoa já está ali fazendo algo que ela não tem tanto costume. Então, eu preciso treinar o pitch de vendas, treinar o que vai ser falado, treinar mesmo, né? Porque na hora sai tudo diferente. A gente treina na hora sai tudo diferente, mas pelo menos você vai com a confiança. Isso te ajuda na autoconfiança, né? Quando vai também fazer uma live, dar uma aula, qualquer coisa que a gente vá se dispor, vai levar uma fala, é extremamente importante treinar, né? Dominar o assunto. Né? Então, toda essa questão já ajuda nessa questão da ansiedade. Respiração. Kelly acabou de entrar aí, Kelly Abel, e ela fala muito sobre isso como terapeuta, né? Gente, respiração é remédio. E a gente não pratica a respiração. Nessa respiração inconsciente que a gente tem de sobrevivência, ela não é terapêutica, mas quando você para, respira, presta atenção no seu corpo, se concentra, isso atua no sistema nervoso e vai ajudando, né, o seu batimento cardíaco, a sua respiração, baixa os níveis de cortisol, que também faz com que a gente dá aquele branco. Isso é o cortisol que está ali, adrenalina, né? Então, são algumas pequenas medidas que a gente pode ter, além, claro, de se autoconhecer, né? Que vai ajudar. E uma vez eu esqueci o nome agora, ele fala muito de oratória. Ele falava assim, nunca evite palco, nunca evite uma situação que você possa se expor. Por quê? Porque a primeira vez vai ser catastrófico.
De repente você vai gaguejar, você vai sentir aquela ansiedade, mas aos poucos você vai criando dentro do seu inconsciente aquela possibilidade de falar, né? Então, a gente precisa, né? Quem empreende precisa romper as barreiras. Então, tem habilidades que a gente faz tranquilamente, né? De forma muito tranquila, de forma natural. E o que a gente não faz de forma natural, infelizmente, a gente precisa estar constantemente treinando e se desafiando para aquilo, né? Então, assim, falar em público é muito desafiador realmente, né? Por mais que a gente goste de falar, é um desafio que a gente precisa enfrentar, mas a partir do momento que a gente enfrenta, a gente vai vendo que não é tão difícil assim, é possível, né? É possível. E eu ia te perguntar uma outra coisa, até a Gleicinha colocou aqui num comentário, falou assim, só quem tem um filho autista sabe o desgaste físico e emocional que passamos. E realmente, né? Não só para quem tem filho autista, às vezes uma condição financeira, às vezes uma situação, enfim, que a pessoa está enfrentando, que é complicada, né? A gente tem desafios, tem obstáculos que acontecem na vida da gente, né? Uns de grau maior, outros de grau menor, que acabam impactando a nossa vida. E eu te pergunto o seguinte, pegando até o gancho do que a Gleicinha falou, o mapeamento comportamental ajuda também a gente tomar decisão? Por exemplo, imagina que eu estou imaginando aqui para ano que vem, ou eu monto um negócio, ou eu faço uma faculdade, ou eu invisto em alguma coisa. A análise comportamental me ajuda nessa tomada de decisão? Então, ela ajuda para tudo. Na tomada de decisão, ela ajuda nesse sentido. É importante você, vamos supor, se eu estivesse te atendendo, tá? Uhum. Eu ia fazer essa análise comportamental e entender, porque assim, a análise comportamental, ela não é engessada. Ela tem ali aquele resultado do relatório, mas a gente conversa e vai trazendo a devolutiva, que é a sessão que a gente faz depois, essa conversa, para o que o cliente precisa. De repente, ele procura por um relacionamento, porque, né, às vezes, o casal, quando ele tem perfis muito diferentes, às vezes é muito comunicativo um, às vezes o outro nem tanto. Isso causa esse conflito, porque, na verdade, a gente quer que o outro faça aquilo que a gente faz. Porque na nossa cabeça, sem esse conhecimento, a gente acha que todo mundo é assim, né? Que é fácil falar, é fácil abraçar. Então, tudo que você costuma fazer, que é fácil para você, sem essa percepção que existem outros perfis comportamentais, a gente tende a querer do outro, que a gente costuma, né? A forma que a gente costuma lidar. Então, no caso de empreender, vamos supor, é importante saber em que você vai empreender, né? E as habilidades que você tem para empreender nesse momento. O que você tem de habilidades comportamentais que vai te ajudar a empreender nesse momento? Então, às vezes você é uma pessoa que tem muitas travas, às vezes você tem muita insegurança, tem um perfil, que é o estado, que ele traz dentro de si, por si só, a insegurança. Né? Então, entender se aquela pessoa é insegura, tem insegurança, mas ela tem um outro perfil também que ajude a equilibrar, ou a insegurança dela é tão forte nesse momento que talvez nesse momento seria legal ela procurar uma terapia, né, para entender, porque assim, a gente não consegue lidar com traumas e dores de forma individual, né, sem procurar uma terapia, sem procurar um terapeuta. Então, ajuda nessa tomada de decisão, como eu falei para você. Antigamente, eu fui procurar a análise de sistemas porque eu não conhecia meu perfil. Então, para procurar uma faculdade, procurar uma profissão, eu preciso saber se o meu perfil comportamental é alinhado com aquela profissão, porque se não for, vai gerar estresse. Tudo aquilo que a gente faz de forma forçada, vamos dizer assim, usar essa palavra, causa estresse na gente. Eu não sei fazer. Então, eu preciso fazer de forma forçada, não é consciente, não é natural. Então, a análise comportamental, ela vem para trazer essa luz para a gente, né? Do que a gente tem de habilidade para tomadas de decisão para um todo, até mesmo dentro de vocês são sócios, como você falou. O Cláudio é seu ponto de equilíbrio, né? Por quê? Porque vocês têm consciência que vocês têm perfis diferentes em alguma situação, né? E que um completa o outro, né? Então, o que o Cláudio tem, de repente, em exagero ou em alta, a Gisele não tem e vice-versa.
Se vocês não tivessem essa consciência, vocês iam talvez duelar, né? Então, como vocês têm essa consciência, vocês sabem que vocês se complementam. E assim vai também em parcerias, em relacionamentos. Ou você tem um perfil parecido com o seu que potencializa, ou você tem perfis diferentes que, na verdade, se você não tiver consciência, vão se chocar, e se tiver consciência, vão se complementar. Então, para a tomada, essencial para a tomada de decisão para tudo. Seja para a profissão, seja no relacionamento, seja para empreender, seja, de repente, para ver naquilo que eu não sou tão bom, para procurar uma terapia ou delegar. Então, assim, é essencial, essencial. E assim, Rosa, e como é que é essa? Eu vi que a gente responde o questionário, tem uma análise, você faz a devolutiva. Nessa devolutiva, tem ações que a gente pode fazer para melhorar? Eu não sei se melhorar, mas assim, para potencializar aquilo que tem de positivo, diminuir o que a gente tem de negativo, é dessa forma? Bem, assim, a análise comportamental em si, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Né? Trazendo essa metáfora, ela é a que levanta a bola, né? Para depois ter a cortada. Então, é para autoconhecimento, né? A ferramenta em si, ela traz a gente autoconhecimento. Dentro do processo, dentro da devolutiva, dependendo da situação, a gente na própria devolutiva já consegue trabalhar. Como eu tenho a formação de coach também, e a formação de coach é isso, né? Você pegar o indivíduo, trazer do ponto A para o ponto B, ou seja, aonde ele quer chegar e trabalhar metas, trabalhar ferramentas, trabalhar consciência, vai trabalhando toda uma metodologia até o cliente chegar onde ele quer. Então, com essa expertise, a gente consegue trabalhar um pouco essa orientação. Dependendo da situação, aí se faz necessário trabalhar outras ferramentas em outras sessões. No final do relatório, tem um questionáriozinho que a gente já começa a criar essa consciência, né? Qual foi, na sua percepção, o comportamento que você tem que dar mais atenção nesse momento, o que você pode fazer já para melhorar. Então, a gente vai trazendo já essa consciência para o cliente sair já com o norte, vamos dizer assim, né? Mas o processo do DIF é um processo de autoconhecimento, né? É essa bola levantada, e a gente consegue fazer outros processos também para dar essa continuidade. Vamos dar um exemplo, né? Como você falou, empreender. Vamos que você não empreendesse, né? Você me procura e fala assim, Rosa, eu quero sair da CLT, eu quero empreender. Então, a gente identificar, né, suas potencialidades, você ia me trazer assim, o que de repente você gosta de fazer, e a gente, de repente, podia fazer um processo de coach. No processo de coach, eu consigo trabalhar essas ferramentas e ir caminhando até você chegar a efetivamente estar empreendendo com o seu negócio, enfim. Então, é assim, conseguimos dar umas orientações, dependendo da situação, a gente já consegue dar orientações enquanto faz a devolutiva, e em outras situações mais pontuais é necessário que a gente vá para outros processos também. Olha que bacana realmente, porque a gente nunca para analisar, né? A gente sai resolvendo problema, a gente quer resolver problema, a gente quer ter solução para um desafio, a gente quer montar um negócio, mas a gente realmente não para se avaliar se a gente tem condições, né, de enfrentar essa batalha, enfim, se preparar para isso, né? Eu acho que essa época de final de ano que as pessoas estão realmente mais reflexivas, né? Fazendo uma análise do ano que passou, se preparando para o novo. Eu acho que realmente essa análise comportamental é fundamental para a gente se conhecer ainda mais. Eu acho que ainda mais. E eu lembro que há um tempo atrás, quando eu trabalhava em CLT numa empresa grande, eles faziam esse tipo de análise principalmente com líderes, né? Para identificar tipo de liderança, tal. Eu lembro que isso há 10 anos atrás fazia isso. E realmente a gente tinha uma resposta surpreendente em relação a gente. A gente não se imaginava assim. Lógico, a gente aqui você tem uma autoavaliação, você tem uma ideia do que você é, né?
Mas às vezes, conversando com as pessoas que convivem com você, as pessoas dão algumas coisas assim diferentes do que eu falei assim, nossa, eu nem pensava que eu fazia isso, né? Ou que eu tinha essa habilidade. E isso aparecia muito na análise que eles faziam de liderança, que envolvia também comportamento. É mega interessante isso. Porque, assim, geralmente quem trabalha com liderança, né, quem gosta de liderar, quem procura funções e desenvolver essa função mesmo de liderança, ela precisa, às vezes, ter outras habilidades comportamentais que, se for uma dominância muito alta, ela não tem. Só que ela não tem e não sabe que não tem, né? Porque, como eu falei, tudo é dual. Existe luz e sombra, existe pontos fortes e pontos de melhoria. E a liderança, ela que é o sucesso, realmente ela que é o sucesso da empresa, né? Porque ali, muitas vezes, quando começa, né, quando a empresa começa a ver o resultado, né, daquele setor, enfim, muitas vezes ela vê que a falha, né, o problema está realmente no gestor, ali na liderança. Precisa, às vezes, treinar, trazer algumas percepções que aquele líder não tem e que ele não sabe que não tem. E aí, como você falou, então a análise comportamental, ela traz para a gente justamente são esses pontos de melhorias, porque a habilidade, geralmente, a gente sabe o que a gente é bom em fazer. Agora, o ponto de melhoria, e eu te digo mais, existem alguns perfis que até rejeitam e não aceitam esses pontos de melhoria. Tem perfil que é muito flexível, então não aceita erro, não aceita receber esse feedback, né? Então, aceitar feedback é uma coisa muito importante para tudo, principalmente para quem empreende, né? Como é que você vai saber se você está indo bem? Como é que você vai saber se você está se comunicando bem? Como é que você vai saber se você está efetivamente cumprindo aquele papel que você quer do seu produto ou do seu serviço? Através do feedback, né? Dos resultados. Resultados e feedback. Então, entender que às vezes você pode ter esse perfil, pode ser uma pessoa inflexível, até mesmo para o novo, é extremamente importante. Então, assim, a liderança, muitas vezes se trabalha a liderança porque é ela que ou leva o grupo ou adoece o grupo, e também porque as empresas, infelizmente, acabam não querendo investir para trabalhar todo o grupo, né? Então, eles investem para trabalhar o líder, porque um líder são saudável, ele traz aí uma boa equipe. Agora, um líder mais adoecido, ele adoece a equipe, né? Então, por isso que os líderes são extremamente importantes que se empenhem, né, em desenvolvê-lo. Cara, que bacana. Quer perguntar mais alguma coisa, Cláudio? Senão eu vou perguntando aqui. Não, eu gostaria, assim, Rosa, eu gostaria de que você contasse assim, um caso de alguém que você começou a fazer essa análise, né? E você identificou os pontos de melhoria, você passou para ela e ela viu um crescimento na própria vida dela, né? Através do autoconhecimento. Posso contar 2 casos. Um, que ela sempre expõe isso, é explícito, é a Pami, nem sei se ela está aqui. Ela ganhou a análise comportamental num dos eventos da Rosane, né, do Clube Digital. Eu sempre dou, sempre quando eu vou ao evento. Se vocês quiserem também fazer evento, pode me falar que eu dou mal. E aí ela ganhou a análise comportamental só a nível básico, tá? Era só para entender como é que era o perfil natural dela, não tinha nem todas aquelas informações. E aí ela veio fazer, porque muita gente também ganha e não faz, ou esquece, ou de repente não quer mesmo nem estar de frente, né? Por isso que eu digo para vocês, às vezes as pessoas não querem nem estar de frente, né? Com pontos de melhoria. Infelizmente, o nosso organismo ele acaba fazendo com que a gente se autodefenda, né? Isso não é um defeito, é natural de todo ser humano, só que tem uns perfis que ainda se defendem ainda mais. Aí ela veio, a gente fez a análise dela e ela falou isso para mim. Eu quero fazer pitch de venda, eu fico muito nervosa, eu quero falar. E a gente identificou que ela tinha lá um percentual até razoável dentro da influência, e eu dei todas essas estratégias que a gente falou aqui na primeira pergunta, e você vê que ela está indo aí, ela vai, ela faz as aulas, ela vai nervosa, mas ela vai, e ela sempre fala isso, ela entendeu que era uma habilidade que ela tinha, mas ela podia desenvolver ainda mais através de treino, técnica, e o próprio, né, a vontade dela de se desafiar. E a segunda é a Cassiane, eu acho que ela está aqui ainda, foi a minha primeira cliente de coach,
ela também ganhou análise comportamental e veio para o processo de coach, e hoje ela está aí voando como design de sobrancelhas, como rena labial, e tem tudo aí para ser uma grande empresária no futuro. Então, são duas pessoas, assim, tanto é que elas são minhas embaixadoras, justamente por isso, né? São pessoas que entenderam o quanto é importante se desenvolver, se conhecer, e estão cada vez mais galgando resultados de sucesso, né? Através do quanto elas se propuseram a se conhecer e se desenvolver. Gente, olha que, assim, no último evento que nós fomos da RM, que foi agora em novembro, foi a primeira vez que eu tinha visto a Pamela palestrando. Nossa, eu acho ela tão natural, assim, né? Eu falo isso para ela porque ela tem igual a mim um quezinho de engraçado, porque ela fica nervosa, e ela fala umas coisinhas assim, mas é justamente esse jeitinho dela. Eu falo, não perca isso, porque acaba trazendo para o humano, né? E a gente está tão acostumado a ter coisas tão engessadas. Quando você é do jeito que você é, o ser humano, isso conecta, né? Então, ela tinha toda essa habilidade, mas ela não sabia, e ela vem desenvolvendo aí ao longo do tempo. E eu não poderia deixar de falar também o Bruno Magalhães, que eu não sei se está aí, se não tiver, tem castigo depois, mas óbvio que ele está. Quando eu conheci Bruno, eu estava, né, na Polícia Militar como funcionário civil, e ele trabalhando como contador no escritório e entregando lanche em comunidade, inclusive, em troca de tiro. E eu falei para ele, não, você pode mais. E aí a gente vem nesse processo, né, ao longo do tempo que a gente está junto, e hoje está aí. A gente tem um escritório de contabilidade, e ele está aí se desenvolvendo. Tá de olho, isso aí. Ai de você. Ele é o meu primeiro case de sucesso. Aí, então, assim, é legal de ver. Olha que ele é resistente, tá? Ele tem essa conformidade, essa tal da conformidade aí, ele resiste bravamente. Mas eu também sou brasileira, não desisto nunca. Fica ele de cá e eu de lá. Vira DR, vira briga, vira confusão, mas ele está aí também no seu processo, e foi uma pessoa também que agarrou, também ele não tinha outra opção, ele agarrou e está aos poucos aí se desenvolvendo, e se não fosse isso, ele estaria ainda na CLT, com placas de emoção, placas emocionais nas costas, eu também, né? Então, aí uma pessoa também que tem se desenvolvido ao longo do tempo, e também é meu embaixador. E é difícil, Rosa, a gente quebrar isso, porque eu imagino assim, né? A gente, para mudar um hábito, demora, né? A gente quer, por exemplo, dou um exemplo assim, a gente quer emagrecer, cara, tem que deixar de comer pão, tem que deixar de comer doce, né? E aí, por aí vai, sofrimento vai aí, né? A gente vai quebrando essas barreiras. Mas eu acredito, assim, que de comportamento deva ser mais difícil, porque a partir do momento que às vezes a gente nem consegue identificar que tem, mas a partir do momento que identifica, é complicado, é difícil? Como é que é esse processo? Então, Gi, até nisso, o perfil comportamental ele vai influenciar. Porque, como eu falei, existem perfis que são mais abertos e perfis que são mais fechados, perfis que são mais emocionais, perfis que são mais lógicos. Os perfis mais emocionais, eles tendem a ser mais flexíveis. Vai ser difícil da mesma forma. Quer dizer, vai ser difícil também. Não da mesma forma, mas vai ser difícil também. Mas os perfis que são mais lógicos, é muito mais difícil. Porque tem a questão dessa inflexibilidade, que muitas vezes eles não sabem que tem. Então, o processo de autoconhecimento já ajuda. Quando ele se permite, tudo vem do se permitir, né? Primeiro você precisa se permitir, você precisa querer. Se vai ser fácil ou não, se vai ser um período longo ou não, isso só a jornada vai dizer. Mas precisa primeiro você querer, né? Precisa ter a intenção, ter a intenção de querer mudar, se transformar. Então isso pode vir através de realmente um desejo, de uma vontade, ou pode vir até pela dor. De repente você está tão mal com seus resultados, você já não está aguentando mais ser CLT, você não está aguentando mais ser como você é naquilo que você precisa mudar e não consegue, e a própria dor que você está vivenciando aquilo dali já te ajuda no processo, né? Sempre é difícil, por quê?
porque é natural do nosso inconsciente, o que gera a gente, o que leva a gente ao inconsciente, né? Nós somos 95% consciente, inconsciente e 5% do consciente. Até mesmo hábitos, comportamentos, eles podem ser também oriundos, né? Podem ser um reflexo do nosso inconsciente, daquilo que a gente viveu, sentiu lá atrás. Também pode ser através de crenças, né? Pode ser uma reverberação de crenças. Então, quando você percebe esses seus comportamentos, quando você percebe que você precisa mudar, automaticamente o teu inconsciente quer te sequestrar. Ele sequestrar no sentido literal mesmo da palavra, tá? Já aconteceu aqui, a gente está no devolutivo, a pessoa quer se transformar, a pessoa quer, daqui a pouco vem um sono da pessoa não conseguir enxergar. É realmente o nosso inconsciente tirando a gente quer voltar para a nossa zona de conforto, né? Porque gera esforço, né? Gera você realmente ter que tomar decisões, você ter que abrir mão de certas situações, você realmente se forçar a, de repente, acordar cedo, a você estudar, você abrir mão, de repente, de hábitos alimentares, você abrir mão, de repente, de saídas para estar em lives, para estar em estudos, para estar sábado e domingo estudando, para ir em eventos, para você economizar na pizza, para ir num evento, de repente, vai te trazer conteúdo. Olha quanta ação a gente precisa ter de forma consciente que vai causar um certo desconforto. Então, automaticamente, o nosso inconsciente vai querer sequestrar a gente. E é interessante que quando a gente vai se conhecendo, quando a gente faz análise, a gente sabe, de repente, alguma coisa que possa ser possível de se acontecer nesse nosso período, a gente já se desperta. Peraí, esse sono é o inconsciente aqui querendo me tirar daqui. De repente, as pessoas, às vezes, tem pessoas até com dores de barriga mesmo. Já vi pessoas que dizem que quando vão nesses treinamentos comportamentais, que passa no fogo, tem firewall, né, vidro, teve gente já que teve diarreia emocional para como se fosse assim, o organismo já te atrapalhando, te trazendo já um obstáculo para que você não precise nem ir, né, para que você possa nem ir. Então, assim, a nossa mente ela é incrível, mas de alguma forma que a gente não sabe, ele tem mecanismos que acabam sabotando a gente, né? Então, acaba sempre sendo difícil, mas quando a gente está comprometido, quando a gente entende o nosso perfil, a gente já consegue entender o que a gente tem para enfrentar. É mais fácil. Esse se torna um pouco mais fácil. Caramba, tem muitas nuances aí nessa análise comportamental para a gente, assim, não é que chama atenção, mas que acho que a gente às vezes sabe, mas sabe, essa coisa do sabotador que você falou assim, eu sei, mas deixa guardadinho aqui, uma hora eu resolvo. Mas o sabotador justamente é isso, né? O nosso inconsciente trazendo respostas, trazendo situações, na verdade, é aquela história que a gente conta pra gente que tem lógica. É uma história que tem lógica. O sabotador, ele é inteligente, né? Ele quer tirar a gente ele quer tirar a gente da zona de esforço e voltar para a zona de conforto. Então, ele faz com que a gente realmente conte histórias com lógica, né? Que a gente, às vezes, a gente sabe que a gente está se sabotando, mas às vezes nem tanto, né? Todo mundo está dizendo que ele é uma desculpa, mas você mesmo está se sentindo confortável naquilo ali. O sabotador, realmente, ele é bem desafiador. E existe, né? É algo realmente são os nossos processos para nos defender, né? Manter a gente aqui livre, manter a gente realmente para não entrar na zona de esforço. O Bruno tá deixando uma mensagem linda aqui. Só tenho a agradecer a Rosa e meu amor. Parabéns pela live. Ai, que bonitinho! Ai, dele, né? Se não tiver declaração. É porque tá em live. Se fosse evento, ele ia vir com flores, entendeu? Aí depois todo mundo fala, é romântico, ele gosta de assunto, Mas assim, realmente é uma pessoa que tem se transformado. Pô, sortudo. Parabéns para você, Bruno. Parabéns para você, então. A estética, olá, Gleicinha, consegui assistir. Obrigada, esteticista Suelen. Da Rita das Almeidas entrou, boa noite. A Kelly está falando dos sabotadores, é isso aí, Kelly. A esteticista Suelen está falando, é nesse desconforto que acabamos procrastinando e nos sabotando e voltando para a zona de conforto. É exatamente isso aí. Esse é o Tati, parabéns. A Tati da OJ está falando, parabéns, Rosa, trabalho incrível. Obrigada, Bruno, muito bom, com certeza. Ó,
Bruno tá ganhando ponto, aí ele tá participando mais da live. Tá vendo, né, Rosa? Viu? É A sua verdade. tática tá dando certo. Então ele fala. Agora, estava falando de sabotador, agora vamos falar de outra coisa melhor. Mentalidade de sucesso. Dá uma dica aí pra gente, Rosa, sobre como a gente tem uma mentalidade de sucesso. Bem, para começar, justamente é isso que a gente está falando, né? Entender que é preciso se autoconhecer. Não existe nenhum processo de desenvolvimento sem autoconhecimento, né? Não só o DISC, tá, gente? O DISC é apenas uma ferramenta que nos possibilita entender a questão dos nossos comportamentos. Mas a gente precisa entender as nossas emoções também, né? O porquê que a gente faz alguma coisa, de repente identificar gatilhos. Hoje em dia está extremamente em alta, é extremamente necessário e importante trabalhar a inteligência emocional, né? Não conseguimos reter emoção, a gente precisa trabalhar essas emoções, entender o porquê que elas estão acontecendo, quais são os gatilhos que geralmente fazem com que ela aconteça, né? Então, a inteligência emocional ela é bem vasta, bem ampla, tá? Não é só assim, eu não vou sentir raiva, eu não quero sentir raiva. A raiva vai vir, é uma explosão química, né? As nossas emoções são processos químicos dentro da gente. Então, cada vez mais, quanto mais a gente se olha, quanto mais a gente percebe, quanto mais a gente entende a nossa história, mais a gente avança nesse processo, né? É um processo contínuo e vivo. Não existe fim para autoconhecimento nem para desenvolvimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu preciso me conhecer, né? Quanto mais eu preciso olhar para mim. Então, trabalhar sempre essa questão, né, da autorreflexão, do autoconhecimento, né, de se perceber. A gente vive num meio tão corrido, é tão difícil ser empreendedor, né? Claro, tem as suas benesses, mas é tão difícil, é tão desafiador, que a gente está sempre no automático. Então, parar, ter momentos de reflexão, dizem até que é muito bom a gente ter um livrinho, um diário, para as suas emoções, para você anotar como você se percebe, como, de repente, alguma situação, algum fato que ocorreu na sua vida, e até, de repente, algum evento, te trouxe alguma sensação, por que que aquilo ali está acontecendo, né? Então, realmente a gente cavar, a gente se olhar. Ter essa percepção que é extremamente importante, investir em conhecimento, né? Mesmo que sejamos bons naquilo que a gente faz, a gente pode melhorar. Então, entender que existe a possibilidade de a gente ter um serviço, um produto de qualidade, né? E como que a gente consegue melhorar esse produto e serviço? Sempre trazendo essa questão do feedback, né? É extremamente importante a gente pedir feedback para os nossos clientes, parceiros, amigos. E o feedback ele é muito confortável, né? Mexe muito com o nosso ego, mas é preciso construir isso. O feedback, ele é o caminho para a excelência. O feedback é o caminho para que você apague as arestas. E como que você vai saber se o seu produto está bom? Como que você vai saber se o seu serviço está atendendo aquilo que o seu cliente quer? Através de feedback. Ou então você pode ter um excelente produto, mas como que é a sua comunicação reverte vendas também, né? Relacionamento. Então, é extremamente importante a gente olhar para essa questão de como que a gente vai trabalhar essas questões, né? As informações que não são tão gostosas de se receber, então, saber que isso é necessário, né? Sempre evoluir, procurar sempre. Sebrae está aí, né, para ajudar a gente. A gente começa dentro do empreendedorismo, muitas vezes muito amador, né? Às vezes é um sonho, é um desejo, às vezes é uma demissão que vem, às vezes é filho que você não consegue mais ter ninguém para cuidar, como aconteceu comigo. E a gente começa, às vezes, muito pequenininho, mas ter a consciência que é possível crescer, né? É possível ter conhecimento. Não existe, hoje a neuroplastia está aí nos provando que é possível aprender, tá? Através de esforço. A gente precisa fazer esse esforço, né? Antigamente tinha aquele negócio, eu não sei, eu não vou aprender, eu não consigo. E a gente precisa trabalhar isso dentro da nossa mente. Eu não consigo ainda, eu não sei ainda, mas eu vou procurar saber, eu vou procurar estudar, né? Eu vou procurar me informar.
Então, a neuroplasticidade está aí, a neurociência está nos provando que é possível aprender. Né? Antigamente, né, tem muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas com crença mesmo de conhecimento. Eu não sei fazer, isso não é para mim, eu não sei desenvolver. E isso não é uma verdade. A gente, com esse esforço, com essa vontade, com foco, né, com olhar para aquele objetivo que a gente quer alcançar, é possível. Não é fácil, mas é possível. Então, é possível aprender, né? Ter também a consciência que é preciso parar de vez em quando, né? É interessante que a gente saiba que, como a gente não tem chefe, como a gente não tem líder, a gente só vai, né? O empreendedor tem essa dificuldade de entender que existem momentos de pausa, momentos de descanso, momentos de lazer, né? Porque é próprio resultado, a gente quer resultado, a gente quer vender, tá aí a situação do Brasil que não está nem um pouco positiva, né? Ela tá desafiadora para a gente, então a gente tende a só ir. E aí vem uma crise de ansiedade, vem um burnout, vem todas as questões emocionais que às vezes se você não freia, você é obrigado a parar, né? Então, ou você freia aos pouquinhos, tendo tempo de descanso, tendo tempo para se exercitar, né? O exercício físico, ele é comprovado que ele ajuda no estresse, ajuda, né, na oxigenação do cérebro, e a gente não para fazer isso, né? Então é extremamente importante se olhar, respirar, e também a questão da gratidão, gente. A gente às vezes fica focando muito no que não deu certo ou no que não está dando certo, né? Isso é importante, são dados. Não sei se Felipe está aqui, mas são dados, ele mostra isso aí. A gente precisa analisar os nossos negócios, a gente precisa analisar o nosso resultado. Mas também é extremamente importante para que a gente olhe para aquilo que a gente já conseguiu fazer, né? Celebrar as pequenas conquistas. Tem dentro de uma filosofia chinesa que é começar pequeno. Então a gente não começa grande, a gente começa pequeno mesmo e a gente vai avançando ao longo do tempo. Só que a gente tende a olhar para onde a gente quer chegar e às vezes é um processo muito longo e a gente acha que não vai conseguir, né? Então se a gente vai de pouquinho em pouquinho, parando quando é necessário, respirando e celebrando, né, essas pequenas vitórias e agradecendo por esse processo, agradecendo por estar vivo, agradecendo realmente pela mente que a gente tem, isso vai sendo mágico. Hoje o processo de gratidão, respiração, gratidão, isso passou da parte holística. A neurociência vem comprovando os benefícios, inclusive no próprio cérebro, sobre essa questão de respiração e gratidão, né? E saber que a gente precisa realmente entender que é necessário entrar nesse processo mesmo, que de pouquinho em pouquinho. Tem pessoas e tem perfis que gostam muito do desafio, sentiu o cheiro do desafio, mergulha. E tem, né, perfis que vê desafio, pronto, já quer correr. Então, é extremamente importante saber que o desafio, ele realmente um processo difícil, mas depois que você consegue realizar, tem toda uma chuva até de neurotransmissores ali dançando dentro do teu cérebro, te possibilitando ir atrás de novos desafios, né? E uma coisa também bem interessante, dentro essa questão da mentalidade, é que é importante também a gente saber delegar, né? A gente não consegue ser bom em tudo e a gente não consegue fazer tudo muito bem. Então, quando a gente consegue delegar, que também é uma dificuldade até emocional, né? Desapegar, sair do controle, isso é um processo inconsciente. Quando a gente consegue delegar aquilo que a gente não faz tão bem, a gente consegue focar e ter excelência naquilo que a gente faz muito bem, né? E vamos supor, finanças, vou dar um exemplo. Nem todo mundo consegue lidar bem com finanças, né? Nem todo mundo consegue ir lá na planilha, botar tintim por tintim. Eu tenho pavor. Então, eu preciso delegar a área de finanças, porque eu vou ficar estressando e querer rasgar tudo. Eu não tenho a menor paciência para essas questões que são detalhistas, né? Então, eu tenho que delegar, né? Se eu não delegar, eu vou colocar o meu negócio a risco, né? Porque é extremamente importante finanças, é a alma do nosso negócio também. Então, fica aqui também a dica em delegar, né? Saber naquilo que você pode delegar, até mesmo para desafogar, para você ficar mais tranquila e focar naquilo que você gosta e sabe fazer muito bem. Cara, olha, aula!
E a gente sabe que você palestra também, né? Eu deixei aqui o contato do arroba da Rosa, gente. Arroba Rosa Barbosa Oficial. Para quem quiser bater um papo um pouco mais profundo com ela, fazer análise comportamental, que realmente é essencial nessa parte de autoconhecimento. Eu acho que quem fizer já vai colher os frutos só de receber a devolutiva, né? Só de receber você já tem aquele, sabe, aquela, você se sente mais seguro, né? Quanto à análise. Então, assim, e você continuando com essa consultoria e mentoria da Rosa, acredito que 2025 aí, ó, vai deslanchar. O Monte Webcast do nosso amigo Montanha, parceiros da Monte Web, que trabalho incrível. Obrigada, Montanha. Obrigada, obrigada. Também, Montanha. Ele é maravilhoso. Ele faz um trabalho incrível, justamente para quem está começando, né? Fica aqui até uma sugestão. O Montanha também dá a oportunidade de palestrar, né, para as pessoas que estão realmente começando a contar suas histórias, né? Às vezes a pessoa só precisa do primeiro passo e fica nessa ansiedade, nessa insegurança. Eu vou contar minha história, o que eu vou levar? Às vezes, gente, a sua história só a sua história, ela conecta e ela salva vidas, né? Porque muitas pessoas podem estar passando pelaquela situação, ter realmente, estar passando por aquilo, né? E às vezes vê que aquilo ali está acontecendo com alguém também, né? Eu falei uma vez, justamente no evento do Montanha, eu participei daquele... esqueci agora o evento? Foi o evento. E aí a gente estava falando sobre mães atípicas, né? E eu falei alguma coisa assim, não sei qual foi a palavra que eu falei. Não sei se foi que eu falei que o meu filho me salvou, alguma coisa que eu falei, que a Gleicinha depois falou para mim assim, amiga, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Eu nem sei se ela ainda está aqui. Então, assim, às vezes uma fala tão sem intenção, que você está levando a sua vida, você realmente está mostrando para as pessoas que não é o fim do mundo. Existem pessoas que estão passando e passam justamente por aquela situação, né? E você acaba criando uma rede de apoio, né? Porque o empreendedor ele precisa muito disso, né? De rede de apoio, né? Então a gente precisa muito se unir, porque tem algumas situações que a gente passa em conjunto, às vezes essa questão do burnout, a questão da ansiedade, a questão do desespero, o medo de avançar, e às vezes não conseguir ver tantos resultados, querer parar, se desesperar, são coisas que, né, quem nunca, né? Então, quando a gente tem essa rede de apoio, a gente fala, poxa, mas fulano de tal também passou por isso, ele também quis parar, ele deu continuidade, também vou parar. Não vou parar, vou dar continuidade também. Né? Então, as palestras também, além de passar conhecimento, elas também salvam só mesmo pela história de cada um. Né? Nós somos únicos, né? Cada um tem a sua história e ninguém é igual a ninguém. Então, a história da Gi nunca vai ser igual a história do Cláudio, nunca vai ser igual a história, e a gente junto, a gente vai aí ajudando a levar o mundo. E nessa rede, eu acredito muito no bem, né? Eu sou uma pessoa que acredito demais no amor. Então, tudo aquilo que ajuda a gente a ser melhor, ter um mundo melhor, eu acho que é incrível. A Aline, a Rafa, né? Estou lendo a Aline Cast, mas a Rafa. Rosa, sua fala sempre é necessária. Parabéns, você é muito humana. Gente, olha, eu acho que eu não me recordo de nenhum evento que eu tenha encontrado com a Rosa, que a Rosa estivesse triste. Ela sempre muito comunicativa, sempre falando com todo mundo. Cara, transmitindo uma energia boa, conversando com as pessoas. Mas é isso que faz diferença, né? É isso que a gente sente. Ó, o Bruno tá gastando as fichas todas hoje, Rosa. Parabéns pela live. Excelente conteúdo. Realmente, engraçado que antes de eu conversar com a Rosa, eu já tinha ouvido falar em análise comportamental, mas muito no sentido desse de liderança e tal. Não tinha assim a percepção de que é muito mais profundo do que a gente imagina. Né? Por isso, porque geralmente os líderes das empresas trabalhavam muito com os líderes. Tem alguns momentos que a empresa investe em análise comportamental. É trabalhar com liderança, é muito também quando vai contratar, né? Na questão da seleção de candidatos, porque se você não contrata alguém que é assertivo, que é aderente à vaga,
vai ter algum problema ali na frente. Ou você vai precisar demitir, ou a própria pessoa vai se demitir, ou pode até causar conflito, porque a pessoa vai estar ali desmotivada, cansada, né? E quando você realmente tem alguma questão de clima organizacional, que você trabalha ali essa questão da consciência, que cada perfil é diferente, e aí você ajuda na comunicação. E justamente como eu não tenho tanto bem desenvolvido o perfil da liderança, porque eu gosto mais dessa parte da comunicação, é aquilo, né? É tão interessante essa questão de perfil comportamental, que é igual uma balança, né? Você não consegue ter tudo lá em cima. Ou você tem os perfis ali equilibrados, ou algum se destaca mais. Como eu gosto muito do humano, eu sempre desenvolvo mais essa questão do humano, né? E eu deixo um pouquinho a parte da liderança um pouquinho de lado. Por isso mesmo que eu digo que a mágica dos analistas comportamentais que estão vindo para o mercado, tem muitos que trabalham realmente a liderança. Mas eu, como tenho esse perfil muito humano, muito sensível, eu estou vindo justamente com isso, né? É trazer uma ferramenta que já é utilizada com um olhar diferente. Eu estou dando meu toquezinho especial. E tá ótimo, Rosa. A Tati está falando, sou Sebrae Love, é porque você tinha citado Sebrae, né? Ela ajuda muito mesmo. Com conhecimento, cursos gratuitos, pagos, network, fazer também, estudar sempre. Só está endossando realmente a tua fala da gente realmente estar em constante conhecimento, né? Em constante procura por autoconhecimento, por estudar, por não ficar parado. Às vezes as pessoas acham que assim, vou dar uma parada, não vou ativar a empresa, mas se você está estudando, você está investindo em você está investindo na sua empresa também, né? Que é o material humano. Isso é essencial. Conhecimento que você não vai perder. O conhecimento é seu, né? Ninguém tira de você. Que você conhece, exatamente, que você vivencia, traz também percepções e acaba te mostrando um outro lado, uma nova percepção, e talvez se você não tivesse passado por uma situação, você nunca teria, né? A percepção, o conhecimento é individual, né, de cada um. A gente pode até vivenciar coisas juntas, mas a Gisele vai perceber de uma forma e vai dar um significado. A Rosa vai perceber de outra e vai dar outro significado. Então, estudar e estar em constante evolução e desenvolvimento é essencial. É claro que cansa, tá? Por isso, muitas vezes, pessoas acabam desistindo, deixando para lá. É muito mais gostoso você passar um sábado no shopping ou então na resenha com os amigos do que estar ali estudando, né? Isso acaba sendo até um hábito. E esse é interessante porque você começa a fazer, traz tanto desconforto, traz tanto cansaço, só que depois você vai se habituando, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu preciso parar para me divertir. Porque se deixar é só consumindo live, material, conteúdo, evento, e a gente acaba também precisando parar um pouquinho, né? Então, parar é interessante, né? Não é desistir, mas dar essas pausazinhas, inclusive até no estudo, tá? A gente usa, se eu não me engano, 35% da energia corporal quando a gente estuda. O nosso cérebro, ele requer muita energia para a atividade dele, né? Então, quando a gente estuda, realmente causa até desconforto, por isso que muita gente até não gosta, deixa de lado, mas é extremamente importante, a gente vai colher muitos frutos depois, né? Ai, que bom, gente, olha. Eu queria ficar batendo umas papas aqui até, que é muito bom, gente. 6 horas, 4 horas. Eu já fiz devolutiva de 6 horas. Até agora, há pouco tempo, o Bruno ligava e falou, amor, tá tudo bem aí? Eu falei, gente, tá tudo bem, os caras só de casa. Tipo, notícia ruim corre rápido, né? Tá tudo bem aqui, ninguém morreu, não explodiu nada. Mas, assim, a gente ama realmente o que faz, gente. Por isso que uma das questões, até psicologia positiva, até esqueci de falar das minhas formações, eu faço pós em psicologia positiva também. Faço no DISC e agora neurociência. E aí, um dos pilares da psicologia positiva é o significado, né? O significado. Então, quando o negócio tem significado para você, você vai com vontade, você vai com paixão. E achar essa paixão, o que você faz com paixão, mesmo que seja, né? Mesmo que você queira ali o retorno financeiro, que é a profissão, se você faz com paixão, você não vê a hora passar. Realmente é uma entrega, é o seu servir para o mundo, né? Isso é verdade. E assim, você quer fazer mais alguma pergunta, Claudinho? Não, poxa, olha, foi um workshop hoje.
Ai, obrigada, gente. Eu fico feliz, sabe por quê? Você falou, Gisele. Eu falei até com o Cláudio, né? Hoje eu fiz um tratamento de canal, que eu vim protelando por medo, e quase que eu perdi o dente. Eu estava com uma dor de dente horrível até agora há pouco. Eu falei, não, eu vou tomar que o analgésico para na hora da live eu estar sem dor. Aí eu pensei, gente, eu não vou sorrir, muitas pessoas vão achar até estranho. Mas graças a Deus a dor passou e eu posso sorrir. Depois eu fico com cara feia de novo. Depois o Bruno aguenta cara feia. Mas assim, o papo fica tão interessante que a gente fica querendo saber mais. Eu pesquiso, eu gosto de saber mais e tal. E a gente vai conversando e o tempo vai passando. Mas assim, quem quiser, gente, que estiver assistindo aqui no ao vivo, estiver assistindo no gravado, quiser entrar em contato com a Rosa, @rosabarbosaoficial. Só buscar lá no Instagram. O Bruno sobrou para mim. Para mim, travou que o celular não consigo ler nada. Então, assim, eu vou estar sobrando para ele. Mas para quem quiser procurar Rosa, gente, procure. Comece 2025 já fazendo essa autoanálise, buscando essa ferramenta maravilhosa. A questão da idade influencia no tratamento? A última pergunta aqui da Suelen. Então, a gente costuma fazer análise comportamental a partir da adolescência, né? Porque você precisa se conhecer. Porque o relatório, ele é feito através de um questionário que você responde, né? E não é respostas, você coloca ali, você numera de acordo com o que você entende que são o seu comportamento. E isso vai para um sistema, né? Sempre tem um sistema que faz essa análise, né? Nós somos analistas comportamentais de um sistema, né? Oriundos de um sistema, de uma empresa. E aí, você precisa ter conhecimento sobre si, né? Senão você vai responder qualquer coisa e a análise não vai vir congruente. Então, precisa ter no mínimo 17 anos, 17 para 18, você já tem consciência, né? E enquanto você tiver consciência, você consegue fazer, né? Porque você precisa responder esse relatório, esse questionário para vir a análise, o perfil, né? Então, tem consciência, não tem problema. Enquanto a pessoa está ali com as suas faculdades mentais preservadas, a gente consegue fazer. Olha, então, assim, gente, olha, ótima ferramenta para a gente já começar 2025 se autoanalisando, se autoconhecendo, procurando as ferramentas certas para a gente poder desenvolver projetos, para tomar decisão, né? Para a gente melhorar os nossos relacionamentos, network, trabalho, enfim, assim, uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa se desenvolver, né? Isso. Gisele, Oi. Desculpa, eu também quero puxar o gancho, né? Essa semana nós vamos fazer uma live, promoção de Natal, e a Rosa Barbosa vai estar participando dessa live. Se eu fosse você, eu entrava na live. Vai ser quando, Gigi? Vai ser quarta-feira, às 21 horas, né, Claudinho? Isso, né? A live de promoção de Natal. A Rosa vai estar lá participando, vai ter umas promoções boas, né, Rosa? Então, entra lá na live. E Gisele e Cláudio estão aí cheios de presentes para vocês. Olha, gente, então, se você está pensando já aguarda só 2 diazinhos, um diazinho e meio, para a nossa live, que vai ter novidade lá para fazer análise comportamental. Isso. Tá bom, Rosa? Muito obrigada, minha amiga, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, pela tua gentileza de estar aqui com a gente, porque às vezes segunda-feira já é uma semana, já começa, a gente começa a semana um pouco mais cansada, você ainda com um problema no dente, então assim, já te agradeço demais pela tua disponibilidade. Não perde, Renata. Não perde, porque eu também não vou perder, porque eu quero fazer minha análise também, porque eu fiquei curiosa, o Claudinho fez a dele, e eu quero fazer a minha. Agora eu já estou curiosa para saber o que vai dar na minha. Será que vem aí, hein, Gia? Meu Deus. Não sei, olha. Eu não sei, eu sei que assim, eu falei assim, Cláudia, o que der lá eu prometo que eu vou melhorar para melhorar o trabalho da gente. É isso aí mesmo, a gente vai tendo às vezes pequenas melhorias que fazem todo o resultado, né? É verdade. Então assim, gente, na próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui a gente vai ter essa live. E para quem quiser, tá aqui a Rosa. Muito obrigada, Rosa. Quem vai assistir gravado, fica disponibilizado no nosso Instagram. E onde, Claudinho? No nosso
canal do YouTube Achei na Baixada RJ. Daqui a pouco eu vou estar disponibilizando o vídeo completo lá, tá, Rosa? Aí eu te passo o link também. Muito obrigada. Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, trabalho incrível. E mais uma vez, só agradecer pela oportunidade de trazer um pouquinho mais do meu trabalho, quem é a Rosa Barbosa. Isso. Obrigada, gente. Um abração, uma semana abençoada para todos nós. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Rosa.